Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, como vocês podem ver, não estou aqui no meu cenário de costume, né, aquele cenário que vocês estão acostumados aí a assistir no nosso canal. Eu estou viajando e por isso aqui eu fiz meio que uma improvisação, mas vamos trazer aqui pra vocês o que importa, né, as notícias do Vascão. O Vasco aí que venceu o Botafogo, terminou aí a rodada do Brasileirão na 15ª colocação. Vamos falar aí da evolução do nosso time com o Vanderlei Luxemburgo, também aí de alguns jogadores do Vasco que vem crescendo aí, melhorando seu futebol com o nosso novo técnico, e também aí vamos falar da politicagem do Vasco, hein, pessoal? Tá complicado demais, até o PT tá no rolo. E também para fechar, o Luxemburgo falou a respeito do Benítez, que não tem vaga cativa no time, hein, pessoal? Será que ele vai deixar o camisa 10 no banco? Bom, pessoal, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever no canal para fortalecer. Só clicar embaixo no inscreva-se, é muito fácil, amigo. Se inscreve aí se você é novo no canal, dá essa força aí pra gente chegar a 140 mil inscritos. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você não perder nada e receber todos os vídeos postados diariamente aqui do nosso canal. Bom, pessoal, o Vasco que venceu e venceu muito bem aí o Botafogo no último domingo aí por 3-0 pelo Campeonato Brasileiro. Subiu aí para a 15ª colocação aí no Brasileirão. Está atualmente com 32 pontos, a 3 pontos aí da zona do rebaixamento. Mesmo que o Vasco perca o próximo jogo para o Coritiba, o Vasco não entra na zona do rebaixamento. Isso é o fator Luxemburgo no Vasco, né? Quem assistiu aí os bastidores da vitória do Vasco contra o Botafogo viu que o Luxemburgo está fazendo realmente o que a gente imaginava, né? Motivando mesmo aí os jogadores do Vasco, fazendo eles acreditarem que são capazes aí de vencer qualquer adversário e que tem que honrar sempre, acima de qualquer coisa, a Cruz de Malta e a camisa do Vasco, que é a camisa mais tradicional do Campeonato Brasileiro. Com certeza esses jogadores têm que entender sempre a grandeza do Vasco, né? Não esse Vasco aí taxado pela mídia, esse Vasco rebaixado, e sim um Vasco campeão da Libertadores, o Vasco tetracampeão brasileiro, o Vasco campeão da Mercosul. Esse é o Vasco, e esses jogadores têm que saber, que têm que entender que essa é a história do Vasco. Essa história aí de rebaixamento já foi, meu amigo. Tá certo, o Vasco tem essa mancha na história, mas os títulos do Vasco são muito maiores do que esses rebaixamentos, e é isso que tem que ser sempre levado em consideração, e a gente sabe que infelizmente nem sempre é assim. Mas quem tem que entender mais que os torcedores são esses jogadores, porque eles recebem do Vasco da Gama, eles jogam pelo Vasco da Gama e por nós torcedores, e é isso que a gente quer ver dentro de campo, e é isso que parece que o Luxemburgo está fazendo a garotada entender, esses jogadores do Vasco, né, que a maioria é da base, por isso que eu falo garotada, né, porque muitos jogadores da base. No último jogo teve 8 jogadores da base dentro de campo, e isso é um número bastante expressivo, né? O Vasco também mostrando, e com certeza que é um dos grandes clubes aí do Brasil que mais revelam jogadores de qualidade, né? A gente vê muitos jogadores do Vasco servindo as seleções de base, e agora subiu o Caio Lopes, né, cara? O Caio Lopes aí já enchendo os olhos do torcedor vascaíno. Claro, tem que ir com calma, pés no chão, mas ele tem tudo para ser um dos ídolos da história do Vasco. O jogador já era ídolo na base, cara. Olha para você ter ideia. O jogador foi ídolo no sub-20 do Vasco e com certeza tem tudo aí para ser no time principal. Já jogou bem nessa partida contra o Botafogo, foi essencial no segundo gol do Vasco, né, no gol do Andrei, e com certeza vai ajudar bastante o Vasco aí na temporada. O Luxemburgo também ressuscitou alguns jogadores, né, como é o Iago Pikachu, que chegou aí ao seu 100º gol na carreira como jogador profissional, fazendo aí esse gol com a camisa do Vasco. Jogador que ficou mais de um ano aí sem marcar um golzinho, voltou a balançar a rede com um golzinho de pênalti, né? O Cano deixou ele bater o pênalti e ele não errou, porque o Pikachu vinha batendo muito mal os pênaltis, mas aí deixou ele cobrar, o Cano deixou ele cobrar, ele fez o gol aí, o terceiro gol, e fechando o caixão do Botafogo. Agora é o Vasco pensar pra frente, né? Pensar em Sul-Americana, esquecer rebaixamento, já tentar vencer de novo o Coritiba, porque é um jogo importantíssimo pro Vasco no final de semana, um jogo de 6 pontos, que o Vasco inibe do Coritiba andar dentro da zona do rebaixamento e pontuar, e o Vasco consegue subir mais ainda na tabela e visando já lá a 13ª colocação, que daria uma vaga aí para a Sul-Americana, que é o que interessa pro Vasco aí nessa temporada, porque rebaixamento eu não acredito mais que o Vasco vai ser rebaixado, treinado aí pelo Luxemburgo. Tomara que os jogadores continuem jogando como se fosse finais de campeonato, e sim, só quem tem a ganhar é o Vasco. Esses jogadores deveriam já fazer isso, mas o fator técnico faz a diferença, né, pessoal? A gente viu aí os números, péssimos números aí do técnico português Ricardo Sapinto à frente do Vasco, e só uma simples troca de treinador, voltando aí o Luxemburgo, o Vasco voltou aí aos trilhos, voltou a vencer e voltou o melhor, pessoal, jogar bem. O Vasco tá jogando bem, é coisa que a gente não via há tanto tempo, desde a época do Ramonismo, que a gente não viu o Vasco jogando bem, e com certeza agora, com o Luxemburgo, a esperança do torcedor vascaíno está renovada, e com certeza o torcedor está eufórico
confiante que o Vasco vai conseguir essa vaguinha pra Sul-Americana, continuar vencendo o Brasileirão e tem que vencer a mulambada, né? Não pode ficar esse ano sem vencer a mulambada. Deixe aí nos comentários o que você espera aí do Vasco no Campeonato Brasileiro, o que você achou das mudanças do Luxemburgo, tanto psicologicamente também dentro de campo, né? Porque ele fez algumas alterações no time, barrou o Carlinhos, né? Porque o Carlinhos vinha sendo titular com o Ricardo Sapinto, sequer entra nos jogos aí com o Vanderlei Luxemburgo. No domingo, o Luxemburgo mostrou que tem jogadores à frente do Carlinhos, né? Como é o caso do próprio Caio Lopes, que entrou já no segundo tempo aí, no lugar que o Carlinhos sempre entra no segundo tempo. Ele optou por colocar o Caio Lopes e já mostra que o garoto está à frente aí do Carlinhos, né? O Carlinhos vai ter que jogar muito aí se quiser recuperar pelo menos o espaço aí para entrar no segundo tempo com a camisa do Vasco. Deixe nos comentários o que você achou dessa nova era Luxa e o que você espera do Vascão. Bom, pessoal, o Lucha também falou aí a respeito aí do Martim Benítez, né? Ele disse que o jogador ainda não tem garantia titular no time, hein? Ele vai ter que ralar aí como os outros jogadores estão fazendo, se quiser ganhar uma vaguinha no time titular do Vasco. Luxemburgo, cara, chegou daquele jeito, a gente sabe como que é o trabalho do Luxemburgo, com ele tem que estar 100% para poder jogar, e eu entendo que realmente o Benítez é um jogador importantíssimo aí pro Vasco. O Luxemburgo fala mais isso pro jogador se sentir pressionado, pro jogador se sentir motivado para lutar pela vaguinha no time titular, porque às vezes o jogador chega acomodado, né? Às vezes acha, pô, eu sou o craque desse time, eu sou o jogador mais brilhante desse time, tenho que ter minha vaga garantida. E não é bem assim, né? No futebol não é assim que acontecem as coisas, mas a gente espera que realmente sim, o Martim Benítez entre no time titular do Vasco já para o próximo jogo aí contra o Coritiba e que já ajude bastante o Vasco. O Vasco ainda não anunciou oficialmente a volta do meio argentino, mas a gente aguarda aí essa documentação fechar logo e o Vasco anunciar o retorno do Martim Benítez. Se esperar aí ver o Vasco bater o martelo e anunciar oficialmente a volta do meio argentino Martim Benítez, porque vai ajudar demais o nosso Vascão. Bom, pessoal, ontem teve um rolo danado aí com as eleições do Vasco, né? As eleições do Vasco e a politicagem não vem ajudando em nada, né? Infelizmente, o Levinciano, que era o presidente que o torcedor vascaíno queria ver à frente do Vasco, ele não ganhou as eleições judicialmente e foi concedido aí o poder de novo presidente do Vasco ao Jorge Salgado. Mas só que aí o Levinciano não se sentiu conformado com essa decisão, decidiu entrar judicialmente mais uma vez, só que o Levinciano deseja que as suas eleições do último dia 7 de novembro sejam aí validadas e que ele seja o novo presidente do Vasco. Como a gente já noticiou aqui a semana passada, o partido político aí Solidariedade entrou na justiça para conceder esse poder ao Levinciano para valer o estatuto do Vasco. E ontem saiu informações que o PT também poderia interferir aí na política do Vasco e favorecer o Levinciano para ele conseguir ser o novo presidente do Vasco e com certeza apoiar o estatuto do Vasco, né, que o Levinciano foi eleito de maneira direta no último dia 7 de novembro de 2020 e não assumiu o poder. Teve outras eleições, aquelas eleições híbridas, né, que a gente viu, e foi o ganhador, o Jorge Salgado. E é isso que o Levinciano contesta e que quer validar suas eleições e não essas eleições online que não estão presentes no estatuto do clube. Só que aí virou esse rolo de partido político, né? O torcedor vascaíno está furioso com essa história aí, até mesmo quem apoiava o Levinciano não está de acordo com as atitudes aí, talvez aí do candidato à presidência. A gente ainda não sabe o que vai acontecer nessas eleições, se o Levinciano ainda vai chegar a ser presidente do Vasco, se vai ser mantido o Jorge Salgado. O fato é de que o Vasco tem que decidir sua vida, meu amigo. 2021 já começou, ainda com esses problemas judiciais aí, políticos. É uma piada, isso não tem que acontecer mais no Vasco. Eu apoiei sim o Levinciano, mas eu discordo em partes, principalmente depois do julgamento que deu o poder ao Jorge Salgado. Ele disse que não iria recorrer judicialmente e voltou atrás, né? Isso daí eu não sou de acordo, porque ele deveria honrar com sua palavra, mas isso não aconteceu. Talvez aí por pressão do seu grupo, né? Do grupo político dele, e com certeza isso pode estar acontecendo pro Levinciano tentar ir recorrer novamente e tentar ser presidente do Vasco. Deixe aí nos comentários o que você acha dessa situação. Ontem o PT anunciou que não participará de ações judiciais referentes aí às eleições do Vasco, hein, pessoal? Já não tem mais essa história de PT no rolo. Com certeza o Levinciano vai ter que tentar ir judicialmente se ele quiser ainda ser presidente do Vasco. E é isso que ele está tentando fazer. E o Partido Solidariedade parece que está, sim, apoiando essa causa aí do estatuto do Vasco, que vai favorecer, sim, o Levinciano. Vamos aguardar os próximos capítulos dessa
essa novela e ver quem será o novo presidente do Vasco. O presidente, para a maioria dos vascaínos, já está eleito. O Jorge Salgado não era o que o torcedor queria, mas ele já está eleito, já está trabalhando, está fazendo lá o seu trabalho, contratando diretores, contratou um CEO, resolveu aí a situação do Martim Benítez, né, que era a maior preocupação no momento para o torcedor vascaíno. Ele segue lá em São Januário, lá trabalhando junto com o Campelo, já fez a transição, aquela transição amigável da diretoria do Campelo para sua diretoria. Com certeza já fez muitos compromissos e isso será um rolo danado. Só quem vai se prejudicar nisso tudo é o Vasco, é a imagem do Vasco da Gama. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer e ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto, saudações vascaína a todos.